que você precisa saber para dar os primeiros passos na máquina de costura sem nunca ter costurado. Então eu listei alguns tópicos aqui que você já precisa anotar aí do outro lado para você estudar e já saber quais são os primeiros passos na máquina e, claro, no final tem uma surpresa para você. Então, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques do mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre os primeiros passos na máquina de costura que você precisa dar e você precisa saber. Quais são as coisas que você precisa saber para dar os primeiros passos aí na máquina de costura. Então, vamos começar com o primeiro. Você precisa saber a combinação certa de linhas, tecidos e agulhas para você já começar a ingressar nesse caminho da costura. Por quê? Porque saber quais são os tecidos, linhas e agulhas e a combinação certa para cada tipo de tecido, né? Porque se você não sabe, cada tecido tem uma gramatura, tem uma trama diferente e é feito de fibras diferentes um do outro. E para isso existe certas agulhas que combina com aquele tipo de tecido, né? Que costura muito bem aquele tipo de tecido. E claro, as linhas que aguenta aquele tipo de costura para aquele tipo de tecido. Entendeu? Ficou um pouco complicado, mas eu tenho um guia completo aqui na descrição que vai facilitar a sua vida, então já baixa ele que eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida aí do outro lado, ok? É um guia completão mesmo para facilitar a sua vida. E sinceramente, se eu tivesse esse guia lá no começo, quando eu tinha começado a costurar, eu não ia passar pelos perrengues que eu passei. Então, ó, baixa lá o seu guia que eu tenho certeza que vai ser, ó, 100% aí na sua vida. Você precisa saber também como passar a linha nos passadores. E para isso existe o manual, tá? Você precisa ler o seu manual, sim, para você saber quais são os passadores da sua máquina. Nenhuma máquina é igual uma outra. Então você precisa saber quais são os passadores na sua máquina para você passar em todos eles. Por quê? Porque se você não passar a linha em todos os passadores da sua máquina, pode acarretar 1001 problemas na hora de você costurar. Então, é bom que você saiba disso também. E você precisa saber também como passa a linha na agulha, tá? Como você enfia a agulha ali na sua máquina. Por quê? Porque além dos passadores, né? Além de você passar a linha em todos os passadores, não enfiar a agulha de uma forma correta pode embolar a sua linha na hora de costurar, pode quebrar a sua agulha e pode quebrar a linha também. Então, é bom que você saiba como coloca a linha na agulha do jeito certo. Claro que não podia faltar como regular os pontos, né? Como regular o ponto para o seu tecido, porque é algo imprescindível que você precisa saber para você fazer uma costura boa, né? Uma costura correta. Então, você precisa saber também como regular os pontos. E para isso, eu já tenho vários vídeos aqui no canal como regular o ponto para o tipo de tecido. Então, eu vou deixar uma lista de costura para iniciantes aqui na descrição também, tá? E, claro, imprescindível que você saiba como fazer o teste de costura. Lembra lá no começo que eu falei que você precisa saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas? Então, esse tópico, mas esse que a gente tá falando agora, que é o teste de costura, eles se complementam. Então, você precisa saber qual é os tecidos, linhas e agulhas e precisa saber como faz o teste de costura. Como é que faz o teste de costura? Você regula no ponto médio da sua máquina. Então, se a sua máquina tem 6 pontos, então você vai regular ela no ponto 3. É o ponto mediano da sua máquina. E isso em todos os volantes. Tensão, largura e comprimento. Vai fazer uma costura reta e depois você vai ver aonde você deve melhorar aquele ponto, tá? No zigue-zague você muda a largura para você ficar mais alto, né? Mais largo ou mais estreito. Você muda o ponto na largura do ponto zigue-zague. E no ponto reto você muda o comprimento para ficar mais comprido ou menos comprido. É assim que você muda o ponto pro ponto reto e pro ponto zigue-zague. Caso você não sabia disso, coloque esse vídeo nos favoritos e já compartilha com todo mundo que precisa saber disso, ok? Outra coisa também que você precisa saber é qual é a função
de todos os botões e volantes da sua máquina. Então, quando você comprar a sua máquina, a gente está falando aqui, esses tópicos é para quem nunca pegou numa máquina. Ou para você que já tá com uma máquina aí há muito tempo e nem tinha ideia de que você precisava saber disso, tá? Então, você precisa saber qual é a função dos volantes e dos botões da sua máquina, tá? Cada máquina tem um volante diferente, cada máquina tem um botão diferente. Tem as máquinas domésticas, as máquinas de gabinete, as máquinas industriais, as semi-industriais, tem as máquinas digitais também. Então, não existe só um tipo de máquina, e a máquina que você tem aí na sua casa, é bom que você saiba bastante sobre ela. E você que está pretendendo comprar uma máquina, é bom que você estude um pouco sobre aquela máquina que você está pretendendo comprar, para ver se ela cabe dentro do seu nicho. Se você vai fazer uma costura criativa, qual máquina que serve para você dentro da costura criativa? Se você vai fazer bordado, qual máquina que borda e costura e que sirva para aquele seu objetivo, para aquele seu projeto em si, entendeu? Então você precisa colocar isso na sua cabeça. Por isso que você precisa saber as funções dos botões e dos volantes da sua máquina aí do outro lado. Também precisa saber qual é o tipo de precalcador que ela possui. Ela possui precalcador inteiriço? Ou ela possui o precalcador, aqueles comuns que precisa de haste adaptadora. Então você precisa saber disso, porque quando você for comprar um precalcador, a moça lá do outro lado, a atendente, ela não sabe qual é o tipo de máquina que você tem. Ela não tem nem ideia qual é o tipo de máquina que você tem. Então, você precisa saber e precisa passar isso para a atendente, ou você leva um precalcador e fala para ela, preciso de um precalcador parecido com esse daqui, mas que sirva para costura tal. Conseguiu entender? Outra coisa também é qual bobina que a sua máquina possui. Então, se você tá pensando em comprar uma máquina de costura, ou você já comprou uma máquina de costura e não tem ideia de de qual bobina ela possui, existe apenas dois tipos de bobina: a bobina alta e a bobina baixa. E isso eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também, para você entender um pouco mais sobre os tipos de bobina. Outra coisa também que eu vejo muita costureira iniciante errar, e que isso acarreta muitos problemas na hora da costura, é encher a bobina de forma incorreta. Então, sim, você precisa saber qual é a forma correta, a forma certa de encher a bobina. Saber também como regular a tensão da linha superior é algo imprescindível para que a sua costura saia impecável. Então, você precisa saber, sim, como regula a tensão da linha superior. Qual que é a linha superior? A linha do carretel. A linha do carretel é a linha superior e na maioria das máquinas ela tem um volante ou um botão para você regular ali a tensão da linha. E é bom que você saiba como regula a tensão da linha para você não ter problemas na hora que você for costurar. E também algo imprescindível para sua costura e para você entender melhor sobre a sua máquina é como muda a posição da agulha. A sua máquina muda a posição da agulha? Tem um botão ali para mudar a posição da agulha? Ou ela muda automaticamente conforme você vai mudando os pontos? Existem máquinas que precisam, sim, de um botão específico para mudar a posição da agulha, e existem máquinas um pouco mais modernas que não precisa disso, que já tem essa função no automático. Você muda os pontos e ela vai mudando a agulha conforme vai mudando os pontos. Então você precisa saber disso na hora de você comprar uma máquina ou na hora que você estiver costurando, tá? E para isso eu fiz o primeiros passos na máquina doméstica. O link vai estar aqui na descrição. É um mini curso, é básico para você já saber melhor sobre a sua máquina, e aquele curso serve para todos os tipos de máquinas, para você aprender como mexe na sua máquina, como manusear a sua máquina sem medo, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir já esse mini curso, para você já perder o medo de costurar e de mexer na sua máquina, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de manusear a sua máquina, tem medo de quebrar a máquina só de mexer num botão ali, e não precisa ter medo. Por isso que eu fiz esse mini curso para você aprender a manusear a sua máquina doméstica. O link vai estar aqui na descrição.
para você adquirir ele. Então, eu te espero lá. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de costura criativa, modelagem e várias outras coisas, vários outros tópicos no mundo da costura. Me segue nas redes sociais caso você ainda não me segue, porque lá tem dicas exclusivas somente para os seguidores. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!